Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 15 de outubro. Bom dia a você que acordou cedo, tá aqui com a gente, você nas feiras, bom dia a você aí nos hospitais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom dia, Elias. Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a família Minha Fé. Amém. Bom dia, Graça. Bom dia, Rafaela. Um dia abençoado para todos nós, sempre sob o manto protetor da Virgem Maria Santíssima. E bom dia, Júnior Moreno. Bom dia também. Bom dia a todos, a nossa família de oração e a quem acorda junto com a gente hoje, nessa quarta-feira. Amém. E um bom dia especial lá para Salvador, para a paróquia de São José Operário. Acordaram mais leve hoje, tenho certeza. Ontem, a missão lá em Pernambués, na paróquia do padre Rafael, né? Que bênção, a paróquia que é lotada. E assim, muita gente conhecida nossa, né? Lá do resgate. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Que missa, que celebração. Claro, né? Cerco de Jericó é diferente. A gente vive um clima de oração. Nós, né, tivemos essa graça aqui na Cidade Santa, recente, né, de viver um cerco de Jericó. Então, que Deus abençoe essa paróquia. E eu quero dizer para o padre Rafael, continue trabalhando, continue orando, coloca cerco de Jericó mesmo, porque é a oração. O povo precisa de oração, nós precisamos de oração. Então, assim, Graça, Elias, né, Júnior Moreno, ontem foi demais, não tinha lugar, né, espaço, começou a fechar a rua. Me lembrei da época do resgate, Júnior Moreno. Ah, eita. E muita gente dentro, outro povo fora. Então, assim, que Deus abençoe cada um de vocês. Uma força fora do comum. Quando a gente reza, e quando o povo vai para rezar, né? Então, muita gente foi para rezar ontem lá na paróquia de São José Operário. Que Deus abençoe cada um de vocês. E assim, Rafaela, o povo está sedento, o povo está necessitado de Deus. O povo não quer mais o mundo, o povo quer o céu, o povo quer conhecer melhor as coisas de Deus, o povo quer ser curado e libertado de tudo que aflige o coração, que traz tristeza, porque Deus nos fez para sermos felizes. Deus nos fez para viver a batalha de pé. Aqui sim é luta, mas quando estamos com Deus, a felicidade é perene em nosso coração, porque a gente sabe que não lutamos sozinhos. Nós temos quem recorrer, nós temos quem luta por nós. E o cerco de Jericó é assim fortíssimo. O cerco de Jericó vence muitas batalhas, muitas contendas, e a gente vai caminhando com felicidade, na certeza que a vitória é certa, porque o nosso Senhor está à frente, marchando, conduzindo o seu povo, o povo de fé, o povo dele, o povo que confia nos seus feitos. Então continue confiando, continue caminhando, na certeza de que você não está só. Pedindo a intercessão de São José. Hoje, por excelência, é o dia também dedicado a São José na igreja, quarta-feira, né? E São José é ali, terror dos demônios, pai da providência. Então, não se entristeça não. A felicidade tem que ser plena em nossos corações. Católicos, cristãos, felicidade plena em nossos corações, quando nós temos um Deus. A gente partilhava sobre isso, que hoje as pessoas não estão atrás de pílulas. Não, apenas palavras, esses videozinhos curtos de 1 minuto, de 30 segundos. Nossa alma precisa de coisa mais consistente. Nós precisamos da palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Nós precisamos, sim, de momentos de oração, né, que faça com que a gente caia em si, que a gente olhe para Jesus de verdade, que a gente olhe para a nossa vida e busque a conversão. E isso, meu irmão, minha irmã, é com muito esforço. Aquele povo que estava ali ontem, estava de pé, os bancos da igreja não deram, né? Mas não saíram da igreja. Calor, muito calor.
mas a graça superabundou. A graça que estava ali, a graça que estava reinando ali, que Deus abençoe, né, o esforço de cada pessoa. Né, as pessoas sabem o que elas estão procurando. E eu louvo e agradeço a Deus, né, por todos os sacerdotes que estão assim lutando, né, que estão se esforçando, né, para levar esse Jesus às pessoas. Se gastando é fácil? Não é fácil botar cerco de Jericó. Demanda um esforço maior? Demanda. Mas muito maior é a graça de Deus que chega nessa paróquia e nesse sacerdote, porque Deus age poderosamente. Deus espera corações bem dispostos para Ele. Verdade, Rafael. E o melhor é isso, é levar Deus, é levar a palavra de Deus. A felicidade do mundo é uma falsa felicidade, mas a que vem da palavra do Senhor nos sustenta, nos fortalece a cada minuto, a cada batalha. Então, permaneça firme naquele Amém. Que é a tua rocha, que é a tua segurança, que é Jesus. A palavra dele é viva, é eficaz, é atual. Então, esteja ali batalhando, lutando, mas não sozinho, com a palavra, indo para as santas missas, rezando o Santo Rosário, que são as armas que é deixada por nós, pelo próprio Jesus, pela Virgem Maria. Amém. Bom dia, irmãs. Que noite abençoada foi ontem. Fiquei feliz em revelar a família Cidade Santa. Ganhei um abraço coletivo das irmãs. Amém. Estou maravilhada. Esté de Pernambués. Esté, que Deus te abençoe. E cada um de vocês, vamos com as nossas orações. Hoje também dia especial para a igreja. Doutora da igreja. Amém. Santa Teresa d'Ávila. Hoje, né, a família Carmelita está em festa. Vou falar também um pouco sobre Santa Teresa d'Ávila. Ela que é doutora da igreja, reformadora da igreja. Né? Você sabe que ela era carmelita, uma história muito bonita, né? Escreveu vários livros da mística. E Santa Teresa, ela relata nos seus livros a sua conversão tardia, uma das coisas que mais me chama a atenção da história de Santa Teresa. Depois de muitos anos ainda, né, sendo já religiosa, Deus permite a ela uma conversão. Ela dizia, eu não prestava. Ela dizia, a vaidade entrou na minha vida. Olha que coragem dessa freira que se reconhece, né, frágil. E aí, depois dessa conversão, ela conhece São João da Cruz, né, esse pai da mística católica, esse grande sacerdote que tinha o desejo no coração de fazer algo pela igreja, de fazer algo pela família carmelita, que já estava, né, ali se perdendo. E aí, juntos, são os reformadores do Carmelo. Ela na ala feminina, ele na ala masculina. Então, Santa Teresa d'Ávila é muito profunda em seus ensinamentos, muito forte, uma mulher firme, né? Uma determinada determinação. Né? Santa Teresa, tem santo para todos, né? Tem Santa Teresinha para alguns, mas também tem Santa Teresa d'Ávila para outros, né? Cada qual com sua força, cada qual com a sua firmeza. E Santa Teresa d'Ávila era assim. Ela era muito forte. Deus suscita essa santa numa época muito difícil para a igreja. Por volta de 1570, no período em que a igreja vivia a reforma protestante. Então, na época de Lutero, muitas pessoas deixam a igreja é bombardeada e ela ali, firme na doutrina. Ela firme na doutrina da igreja. É assim, meus irmãos, quando uma batalha estoura na nossa vida, quando o mal se levanta na nossa vida, Deus suscita os instrumentos. Deus suscita, e isso é real. Aí suscita um santo no calibre de São João da Cruz, de uma Santa Teresa d'Ávila, né, de um São Francisco de Sales. Então, Deus nunca vai te dar uma batalha que você não seja capaz de lutar.
Verdade, Rafaela. Quando ele manda a batalha, ele já mandou a graça, ele já mandou o instrumento. Então, como eu digo a você hoje de novo, erga a tua cabeça, olhe para o alto, porque não é do chão que vem a solução, é do alto, é das coisas de Deus, é da oração, é da firmeza. Deus quer nos ver lutando sempre. Amém. Amém. Vamos com as nossas orações e entregando mais esse dia. Amanhã, missa com oração por cura e libertação. Ontem teve atendimento, os atendimentos voltaram, viu? Com toda a força. Verdade. Com toda a força. Lembrando, terça-feira na Cidade Santa, atendimento depois da missa até 4 horas, né? 4 horas, 5 horas no máximo, né? E quinta-feira, oração por cura e libertação. Domingo também, de cura e de libertação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Rafaela, Tati. É Graça que está aqui. Tati não veio hoje, não. Bom dia, Rafaela, Graça, Elias. Que noite forte, cheia de unção. Foi um derramamento de bênçãos. Fiquei feliz com a presença de vocês. Sonho realizado. Almejava muito essa visita. Que Deus abençoe poderosamente a vida de Padre Paulo, esse sacerdote que tanto se gasta pelo resgate de almas. Sou Eva, aqui de Pernambués. Amém. Que Deus abençoe você, Eva. Muita gente esteve conosco ontem. Margarete também esteve com a gente de manhã aqui nos atendimentos. Margarete. Ela trouxe caravana, é isso mesmo, Margarete. Oriçangas, é isso. Bom dia, meus amores. Paz e amor, gratidão a Deus pelo dia de ontem. Foi minha primeira vez que eu fui no dia de terça. Foi a primeira de muitas, daqui para frente. Adoro Jesus, amo vocês. Margarete de Oriçangas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos espalhados pelos ares, para fazer perder as almas. Amém. E vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós nesse dia de hoje, que ele venha, sobretudo nas nossas fraquezas. Vem, Espírito Santo, vem preenchendo aquilo que o mal, aquilo que a tristeza, o desânimo foi esvaziando dentro da gente. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Passa à frente, Mãe, desse dia de hoje. Nós te entregamos a nossa vida, a nossa família. Te entregamos as nossas decisões. Você que tem decisões para hoje. Você que acordou hoje com o coração apreensivo. Lembre-se, o Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca nos abandona.
Nossa Senhora está com seu manto sobre você, sobre a sua vida. Vai dizendo aí da sua casa: eu tomo posse, Jesus, eu tomo posse, Virgem Maria. Me acompanha nesse dia. Passa à frente, Nossa Senhora.
graça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Se você precisa de força, acordou hoje enfraquecido, é Deus que tem para dar, para derramar sobre a minha vida, sobre a sua. Se você acha que a sua luta está grande e você não consegue sozinho, então peça do céu. O Senhor, Ele tem para te dar, Ele derrama sobre você essa força. Pedi e recebereis, diz a palavra. Hoje me levanto com a força dos céus, com a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia. Você não está sozinho. É Ele quem te guia, Ele que te conduz. Sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos e cruéis e infames poderes que desejam mal para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia. Não se preocupe se alguém te ameaçou. Se isso é causa da tua falta de sono, da tua tristeza, da tua preocupação, lembre-se, nosso Deus é poderoso. Na verdade, só Ele é poderoso. Todo o resto fica debaixo dos pés de nosso Senhor, dos pés da Virgem Maria. Basta que você creia. Contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo o conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Júnior Moreno? Tô aqui, irmã, e hoje eu destaco o trecho da oração, que é uma grande lição para todos nós, que diz o seguinte: hoje eu me levanto com a força
da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente faz essa invocação dentro da couraça de São Patrício, a gente está, acima de tudo, fazendo um gesto de humildade. Porque nesse dia, hoje, agora, eu invoco a Trindade Santa para ajudar a me levantar. Ou seja, eu estou reconhecendo que sozinho eu não consigo. Eu me coloco no meu lugar de humano e eu sei que as minhas vitórias, as minhas conquistas não dependem apenas do ato de fazer alguma coisa, mas depende também da bênção. Levantar-se aqui com a força da Trindade é mais do que uma frase em si, né? É um pedido realmente. Senhor, hoje eu quero me levantar, mas me ajuda com a tua força, com teu olhar sobre mim, com teu amor, me fortalece naquilo que eu mais preciso hoje, nesse dia. Porque só com as nossas forças a gente nem sempre é capaz. Algumas coisas dependem da força física, mas e quando o assunto não é a força física? É espiritual. Na grande maioria das vezes a gente é derrotado pelas forças espirituais, ocupam ali a nossa mente e ali já vai espalhando para o nosso corpo inteiro, domina o nosso coração e a gente acha que aquela situação não pode mais ser resolvida, de que Deus não ama a gente, de que a gente não é um escolhido, que a gente está sendo amaldiçoado, não é? Ocupa ali a mente da gente aquele momento difícil ao ponto da gente duvidar do amor de Deus por cada um de nós. Então hoje, invoque essa força para te ajudar nesse momento difícil. A força da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para estar junto com você. E quando a gente fala dessa tríade, a gente também lembra de algo que é muito forte, né? O tripé, ele é muito mais difícil de derrubar do que uma base de apoio que tem apenas 2 pontos. O que tem 4 pontos é mais fácil de virar do que aquele que tem 3 pontos. Então que esses 3 pontos sejam esse alicerce que te sustenta, que não vai te deixar cair. Hoje faça essa invocação, peça para se levantar com a força dessa Trindade, reconhecendo que sozinho é muito mais difícil e às vezes quase impossível, mas com a força da Trindade Santa, quase nada é capaz de derrubar. Amém, Júnior. E é por isso que nós, todos cristãos, nós começamos todos os dias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando a gente vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a vitória é certa. É o Senhor que infunde em nós a força. Não somos nós. Essa Trindade, essas 3 pessoas que nos dá força na nossa casa, no nosso trabalho, quando a gente quer desistir de algo. Então é perfeito isso. Tudo na nossa vida a gente tem que lembrar. Eu não vou por mim. Por mim, eu acabo caindo. Mas eu vou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu sei que eu vou conseguir vencer essa luta. Esse desemprego, essa doença. Muitos exorcistas, muitas vezes conseguem expulsar, até numa oração por cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque a gente, às vezes, Júnior, acho que a gente acha assim, virou trivial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente fala até rápido, não sabe nem o que está falando direito. Mas existe uma força grandiosa. Para a Santa Missa começar, o padre fala o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele não vai sozinho. Ele não está ali por ele mesmo, ele está ali em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente vai decidir algo nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa vida,
Nós não podemos por nós mesmos, meus irmãos. Por isso é preciso sim, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e começa a oração. Por que a oração sempre começa com em nome do Pai? Você pode orar sozinho sem o Espírito Santo? Alguém pode? Alguém pode orar sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo? Não. São Paulo já dizia pra gente, né, que é o Espírito que ora em nós. Nós não sabemos orar. Nós não sabemos nada. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Ele que te dá força. É Ele que faz você ir avante. Mesmo quando existe um peso imenso do mundo nas suas costas. Mesmo tudo jogando você para baixo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos levanta todos os dias. E que hoje essa Trindade Santa lhe sustente, lhe fortaleça. Amém. E a gente acorda clamando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando vai dormir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele que conduz todo o nosso dia. E no final do dia Ele vai também proteger o nosso sono, guardar a nossa noite. Então tudo que você fizer, faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a força surge de onde a gente não sabe nem de onde vem essa força. Porque vem do alto. Vem do céu. São as 3 pessoas em uma só que nos fortalece, que nos conduz. Que o Espírito Santo conduza hoje a tua vida. Tudo que você fizer hoje, faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas faça com vontade de ser conduzido por eles. Faça com vontade, do fundo da tua alma, como a Rafaela falou, muitas vezes nós fazemos hoje em dia mecanicamente. Não, oração nenhuma se faz mecanicamente. A oração tem que fazer do fundo da nossa alma, clamando e na certeza de que eles estão ali, porque eu tenho a certeza que eles estão aqui conosco hoje, conduzindo todo esse programa, porque nós não somos nada sem o Pai, sem o Filho e sem o Espírito Santo. E quantas pessoas, Júnior Moreno, que hoje a gente vê, né, levantadas, né, fortalecidas. Por quê? Porque se apegou ao nosso Senhor. Ontem nós atendemos muitas pessoas com situações graves, difíceis. Verdade. Mas também pessoas que estão muitas vezes chorando, que estão com o coração sangrando diante de situações difíceis, mas de pé. E por quê? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fortalece. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que faz com que a gente se levante diante de uma tribulação. Quantas vezes a gente olha, né, uma doença, uma pessoa que faz um tratamento de um câncer, o que é que faz essa pessoa não desanimar e desistir de tudo? É a Trindade. Como diz Santa Teresa d'Ávila, Júnior Moreno foi inventado de falar de Trindade Santa hoje. Ela fala. Eu não inventei nada. O Espírito Santo conduziu, né, Júnior? Santa Teresa d'Ávila, ela fala dessa inabitação, esse Espírito que habita em nós. E não é só o Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade que está dentro de nós. Então, ela fala dessa Trindade. E nós precisamos acessar em nós essa força, esse poder que está aí oculto dentro de você. Você que é batizado, você que é batizada. Não cabe a nós nos desesperar. Júnior Moreno, quantas vezes a gente, nas nossas vidas, porque tribulação todo mundo passa, situações difíceis, tem alguém sem cruz? Não existe. Não. Mas quantas vezes a gente, né, você que está nessa caminhada, Júnior, se levantou e disse assim: não, tá errado, eu não vou me abater por conta dessa situação, não. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho um Deus que me acompanha. Eu sou filho amado do Senhor. Quantas vezes isso aconteceu com você, Júnior? Olha, acontece quase toda semana, né, irmã? Às vezes até mais de uma vez por semana. Porque quando a gente está na nossa vida cotidiana, a gente quando já cresce, mesmo que não cresce, né? Tá na escola, tem os desafios da escola, tem os desafios hoje, então é que tem, né? Na educação. Infelizmente as escolas estão dominadas aí até pelo crime, pelo tráfico e enfim.
E na vida adulta também, a gente tem os desafios de levantar naquele dia, eu que, por exemplo, né, acordo cedinho e tenho que pegar a rua para vir trabalhar, madrugada ainda, e quase todo dia tem uma surpresa na madrugada, é um carro numa contramão, é uma moto que passa, é alguém que tá correndo no meio da rua, é briga que tá acontecendo, é gente que tá saindo de festa embriagada. Então, parece, mas é mais tranquilo sair no trânsito 4 horas da manhã. Às vezes eu prefiro andar meio-dia com aquele trânsito parado do que às vezes na madrugada, quando você tem o inesperado, coisa que você não imagina que pode acontecer na calada da noite. Então, quase que toda semana a gente tem algo para pedir o fortalecimento quando a gente tá ali abalado. Eu não aguento mais acordar de madrugada. Eu não aguento mais essa incerteza. Eu de noite eu não consigo dormir direito porque eu tenho a responsabilidade de acordar de madrugada cedo para poder ir pro trabalho, que se eu não chegar lá, quem é que vai chegar? Então o peso das nossas responsabilidades com filho, com esposa, com casa, com as contas a pagar, e às vezes a gente acha que não vai dar conta e que não, esse mês eu vou passar uma perreira. Tantas situações que vão acontecendo ali, que vão afligindo o nosso coração, dominando a nossa mente, não é? A gente vai se apequenando ali e a gente tem que pedir esse fortalecimento e lembrar que a gente não está sozinho. Que às vezes a gente se concentra tanto no problema que esquece de se concentrar na solução e fica pegado ali o problema. E a gente gastando horas e horas pensando só no problema. Não vai dar isso. E ao invés de parar, peraí, como é que eu resolvo? Primeiro eu preciso me fortalecer, né? Preciso estar fortalecido para resolver todas as situações que eu tenho no meu dia. É aí onde a gente pede humildemente, né, a presença na nossa vida, nos fortalecendo e sustentando da Trindade Santa. Que eu lembrei, Júnior, quando a gente está viajando, a voz está assim pegando ainda. A gente está viajando de avião, que tem aquelas instruções, e fala, né, sobre a máscara, quando tiver uma despressurização no avião, que máscaras cairão sobre você. E ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: primeiro, se você estiver com a criança do lado, primeiro coloque em você, depois ajude a criança. Às vezes, você, meu irmão, você que está aqui hoje, minha irmã, está vendo a situação difícil na sua casa, mas o Senhor está dizendo que quem primeiro precisa se fortalecer é você. É você, se você quer ser instrumento da sua casa de Deus. Então, hoje, toma essa decisão. A partir de hoje eu não saio sem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não vou para uma discussão dentro de casa, pessoas, né, que às vezes, até pessoas de igreja, pessoas aqui que frequentam Santa Missa todos os dias. O mal tá ali, esperando com um laço numa discussão dentro de casa. Entrou na casa, não fez uma oração. Saiu de casa, não fez uma oração. Então, a partir de hoje, só vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você perceber que o mal tá rondando você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Faustina, quando o demônio apareceu para ela e ele disse, eu vou te destruir, ela disse, só se for a vontade de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sumiu. É a força da Trindade. Vamos? Porque isso dá assunto, viu? Isso dá assunto para a gente fazer retiro aqui hoje no programa. Então vamos com o nosso evangelho de hoje, esse dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila. Olha, hoje também é dia da imposição do escapulário. Você que tem seu escapuláriozinho e está esperando uma data, hoje pode colocar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E o Evangelho de São Lucas, o capítulo 11, do 42 ao 46. Naquele tempo, disse o Senhor. Você está observando que é uma semana forte. O Senhor está vindo só com pancada na nossa cabeça. Aproveita porque isso é graça também. O Senhor vai jogando luz naquilo que não está certo dentro de nós. E ele diz assim: naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Às vezes a gente só se preocupa com o material. Será que eu estou amando verdadeiramente?
Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ele não está dizendo que não é para fazer, não. Ele só disse, é preciso amar. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Olha que forte. Um mestre da lei tomou a palavra e disse, mestre, falando assim, insulta-nos. Olha como Jesus é livre. A liberdade de Jesus. Não fala não, que fulano tá aí. Olha, não, Jesus não tem isso não, meu irmão, minha irmã. Também a nós. Insulta-nos também a nós. Jesus respondeu. Ai de vós, mestres da lei. Agora ele ficou calado, ao invés de ficar calado, não. Então foi repreender Jesus. Então Jesus deu a resposta a ele. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é que você está caminhando? O que é que você está fazendo da sua vida? Será que eu estou fazendo tudo do meu jeito? Dando aquela aparência, porque eu estou falando aos fariseus e aos mestres da lei, que aparentemente correto, cumpridores da lei, mas o Senhor vem advertir a mim e a você hoje, que sem o amor nada vale. Ele disse que não é para você deixar de cumprir, é para você cumprir, mas é para você ser misericordioso. Por que o Senhor está falando isso? Porque muitas vezes você está todos os dias na Santa Missa, porque você pega a palavra e medita, mas no momento em que o Senhor te pede para ser misericordioso com seu filho, com seu marido, para você amar o Senhor verdadeiramente, você não consegue. Estes são os fariseus, estes são os mestres da lei que colocam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não carregavam. Então, conhecer a lei, conhecer os mandamentos, sem praticá-los, mas praticá-los com amor, não quer dizer quase nada. Porque o Senhor está dizendo para nós hoje, é preciso ter um coração disposto para amar o outro, para cumprir a vontade de Deus, mas não do meu jeito. Os fariseus, eles cumpriam. E eles burlavam a lei. Eles burlavam a lei. Não, vou fazer isso aqui. Tem uma outra passagem que diz, né? Vocês sabem burlar a lei quando vocês querem. Não quer pagar o dízimo disso, não querem ajudar os pais. Em um outro momento o Senhor fala. É preciso pedir a graça ao Senhor. E sem a Trindade, olha como encaixa, sem o Espírito Santo, sem essa força que nos leva, quem é agradável a Deus hoje? Você é agradável? Será que a minha vida é agradável a Deus hoje? Ou será que eu estou colocando fardos pesados no coração, na vida do outro? Eu digo não faça e vou lá e faço. A famosa frase que todo baiano conhece, né? Qual é? Faz o que eu faço, faz o que eu digo, não faz o que eu faço, né? Rouba, mas faz. Ou frase infeliz, Júnior Moreno. Deus é mais. Essa daí, rouba, mas faz. Tá repreendido. Tá repreendido. Então isso vai entrando na nossa vida sem a gente perceber. Pode fazer. Pelo menos, ainda tem uns cristãos, umas bênçãos que ainda diz assim, pelo menos esse está fazendo alguma coisa. Não, meu irmão, com Jesus é diferente. Não só eu tenho que cumprir, mas eu tenho que cumprir do jeito que o Senhor quer que eu cumpra. Tem que ser com amor, tem que ser com caridade, com misericórdia. E o que vai agradar o coração de Jesus é você ser testemunho
Testemunho por onde você andar. Que você ande na justiça, na verdade, no amor. Que você seja um outro Cristo, sim, aqui na terra, porque nós somos criados para amar. Nós somos criados à semelhança do nosso Deus e nos desviamos porque queremos fazer sempre a nossa vontade, burlar as leis, fazer do nosso modo, da nossa forma. Não. Deus nos deixou a palavra. A palavra é o próprio Jesus nos falando aos nossos corações. Ele diz: ame a todos, até os inimigos, graças sim, principalmente esses, porque esses ainda não conhecem a palavra de Deus, certamente. E aquele que não consegue amar, aquele que não consegue ser testemunho na sua casa, com misericórdia, com compaixão, ainda não conhece a palavra de Deus, ou só conhece e ainda não consegue colocar em prática. Então que hoje você esteja aberto a colocar em prática essa palavra do Senhor, que você seja o amor de que aqui você passe. Tá a discussão ali, que você silencie, ore e chame o Pai, o Filho e o Espírito Santo para lhe fortalecer naquela situação. Não seja aquele a colocar ainda mais lenha na fogueira que está ali efervescendo você. Não, seja aquele que vai levar o amor, vai levar a calmaria onde você passar. Que você esteja firme na palavra do Senhor, mas praticando com fé. Não é besta não. Muitas vezes, não vou fazer isso não porque eu não sou besta. Não, você não é besta não. Você é de Jesus. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. E que está cheio do Espírito Santo de Deus sabe amar, sabe respeitar, sabe ter misericórdia e compaixão para com o outro em toda e qualquer situação. Amém. Amém. Que dia, que palavra, que semana que está sendo forte, grande, né, para nós. Não perca essa oportunidade. Os evangelhos, eles nos ajudam, são luzes para nós. É Deus, é o próprio Jesus vivo no meio de nós. Então aproveita, meu irmão. Minha irmã, aproveita se o Senhor está trazendo luz. Isso. Será que eu estou sendo hipócrita? Olha que palavra difícil, que palavra forte. Será que eu estou sendo hipócrita na minha caminhada? Senhor, me mostra. Eu quero fazer da forma correta. Eu quero ser justo. Eu quero ser caridoso. Que Deus abençoe vocês hoje. Que nos dê um dia abençoado. Amém. Amém. Muitas mensagens chegando aqui. Bom dia, Rafaela e toda a família Cidade Santa. Me chamo Luane, sou de Oliveira dos Campinhos, filha de Luiz Henrique. Luiz Henrique nunca mais veio, né? Venho pedir oração pela minha família e por todos os coordenadores de caravanas. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Minha irmã que está precisando destas palavras, eu passo por muito momento, mas eu confio no Senhor. Amém. Amém. Vamos com os nossos aniversariantes de hoje. Parabéns hoje para Gerson Carvalho do Rosário e Clarina de Jesus, 9 anos de matrimônio. E para todos os professores. Hoje é dia do professor, Júnior Moreno? Exatamente, hoje dia 15, né? Dia 15 de outubro, homenageando aí todos os professores nesse dia. Sintam-se homenageados aqui pelo nosso Minha Fé e todos os aniversariantes. Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. E o bolo tem tudo a ver, viu, irmã? Olha. Porque professor tem que ter paciência. Então, bolo de maracujá, viu? Pra aguentar essa jornada que não é nada fácil. Então, bolo de maracujá hoje, em homenagem a todos os professores, hoje nesse dia 15 de outubro. Amém. Devia ter jogado outra cobertura de maracujá também, para dar aquela reforçada. Fiquem à vontade, né? Cada um entende aí qual o tamanho da paciência que tá precisando hoje, né? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um dia sob o manto protetor da Virgem Maria, Júnior Moreno, e você também que está participando conosco. Lembre-se, hoje eu quero fazer, mas eu quero fazer da forma que o Senhor quer que eu faça. O Senhor não basta só ser cumpridor da lei. O Senhor me quer santo. O Senhor me quer santa. Que Deus te abençoe e te livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração.
Programa Minha Fé.